Quando a recuperação econômica vai chegar para valer? É uma retomada rápida ou lenta? E quais as características dela? O que vai acontecer quando o Covid-19 passar? E se a pandemia não passar? Muitas dúvidas ainda pairam no ar. Como a gente gosta de dizer, ninguém aqui tem bola de cristal para acertar o futuro, mas uma boa saída é olhar o que estão dizendo os principais economistas do mundo. E ninguém é mais representativo nesse grupo do que os ganhadores do Nobel de Economia. O que vai acontecer na opinião deles? Prepare seus búzios, seu baralho de tarô, porque o Cafeína de hoje foi atrás de 4 ganhadores que estão falando da recuperação e traz tudo para você. Roda a vinheta. Amiguitos e amiguitas, mais um Cafeína. Como se fala cafeína em espanhol, Dani? Eu não sei. Cafeína, não sei, mas você que já começou aí todo bilíngue, poliglota... Poliflota. Eu quero saber o cara que comeu 1 quilo de alho e depois escovou os dentes. Qual seria o nome do filme, Doni Denúcio? Escovou alho, dente... alho, muito alho, depois escovou o dente. Escovou o dente? Mudança de hálito. Umas piadas muito fracas, você pode mandar piada. Agora, o mais importante é você se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, estou destruindo aqui. Tudo bem, não temos dinheiro para pagar. Por quê? Porque você sabe que o YouTube gosta de likes. Quando você dá like, ele fala... Esses caras são bons. E se você vê o vídeo e não dá like, ele fala, esses caras talvez não sejam bons. E se você dá dislike, ele fala, esses caras são uma porcaria. E quanto melhor ele acha que nós somos, mais ele nos ajuda. A gente tem metas ambiciosas. Se não bater a meta, cortam nossa cabeça. Cortem as cabeças! Então, por gentileza, cuide da nossa saúde financeira também, do Pililico, que é meu filho, que depende muito desse programinha. É isso, e do Rock da Maia, que são os meus filhos. Seus filhos caninos. Só fala que, e tem essa também, só fala que eu tenho cachorro igual filho. Obviamente, quem fala isso não tem filho, porque lógico sabe que o custo é muito maior e dá um puta de um trabalho. Então, é isso, Doni, o que temos hoje, então? Muito bem, vamos começar com uma pergunta. Quando a economia mundial vai se recuperar? Dependendo para quem a pergunta é feita, a resposta pode ser mais otimista ou pessimista, simples ou complicada. Mas o que pensam do atual momento os ganhadores do Nobel de Economia? Alguns dos economistas mais brilhantes do mundo têm se debruçado sobre os efeitos do coronavírus, pensando em como acelerar a recuperação e também sobre como transformar as economias. Um deles é Michael Kremer, ganhador do Nobel de Economia de 2019. Para Kremer, não vai ter uma recuperação consistente antes da vacina. Sem vacina, economias correm risco de abrir e depois ter que fechar de novo, como está acontecendo na China e até por aqui, no interior de São Paulo. A saída, segundo ele, está nos governos e nos grandes fundos filantrópicos. Eles devem acelerar e desenvolver a vacina. E para isso, sugere o exemplo dos compromissos avançados de mercado, ou AMC na sigla original. Esse foi um modelo criado 20 anos atrás para acelerar o desenvolvimento de vacinas contra meningite nos países pobres. Em um artigo assinado com outros economistas em maio, no jornal The New York Times, ele disse que 700 mil pessoas já foram salvas e que o modelo pode ser aplicado também para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra o Covid e acelerar a recuperação econômica. O modelo oferece garantia de preços das vacinas para os fabricantes, remunerando os investimentos no desenvolvimento. Essa é a ideia dele. Então, ele chega a dar um exemplo. Fala assim, o governo americano garantiria o pagamento de, digamos, $100 por cada dose da vacina destinada aos 300 milhões de americanos, a população inteira do país. Ou seja, $100 vezes 300 milhões, isso dá 30 bilhões de dólares. O valor é alto? É alto. Mas é irrisório se a gente comparar com os 2,3 trilhões de dólares já gastos pelos Estados Unidos no programa de resgate da economia. E aí é preciso, segundo o economista, garantir capacidade instalada para fabricar a vacina.
Ou então vai ter a situação de existir a vacina, mas não haver uma forma de levá-la a um grande número de pessoas. Então, seria a segunda participação do governo, construindo fábricas. Só que para evitar o desperdício, a construção de fábricas começaria só depois do sucesso dos experimentos. E para garantir o sucesso mais rápido, a ideia é financiar o desenvolvimento em paralelo de 15 a 20 vacinas diferentes. Aquela que chegar primeiro ao mercado e se mostrar mais eficaz se torna padrão. Ou seja, the winner takes all. É isso, Sami, só que nada vai adiantar a economia se recuperar nos países desenvolvidos se não houver ajuda aos países mais pobres em meio à situação que a gente está vivendo. E quem diz isso, Samidana, você conhece ela? Sim, sua amiga, a minha amiga. A colega. gente troca memes de WhatsApp. Esther Duflo. Esther Duflo, ela é a segunda mulher a receber o Prêmio Nobel de Economia e ela diz que os países mais ricos precisam criar um plano Marshall para os países mais pobres superarem os impactos da Covid-19, ajudando a economia mundial a se recuperar mais rápido. Porque, caso contrário, a recuperação será lenta. Duflo ganhou o Prêmio Nobel junto com Kremer. A história, segundo ela, ensina que mesmo depois de tragédias nos países mais ricos, a recuperação pode ser mais rápida. Mas os países mais pobres ficam para trás, aumentando problemas com o subdesenvolvimento. Foi assim na Segunda Guerra, com França, Alemanha e Japão saindo das ruínas para se tornar países ricos, enquanto países mais pobres, sem ajuda, ficaram para trás, mesmo quando não tinham sofrido nenhum estrago com o conflito. E aí ela compara a pandemia a uma guerra ou desastre natural. Os efeitos foram diferentes em países mais pobres nas guerras. A economia e as instituições se esfacelaram, dificultando a recuperação. O governo fica sem legitimidade e o resultado no Congo, no Afeganistão, em outros lugares, foi o caos. Mesmo quando sobrevive uma classe média, se a situação não melhora para muita gente, se o desemprego continua em alta, as pessoas seguram o dinheiro, não gastam e com isso a economia não consegue recuperar o fôlego. O perigo agora não se restringe a países pobres. Devido à grande desigualdade, países ricos como França, Itália, Estados Unidos, ter distúrbios sociais, como está acontecendo nos protestos contra o racismo, podem, obviamente, atrasar a recuperação econômica. A recuperação, assim, passa por programas de resgate de pessoas que ficaram sem renda, saúde universal e também um programa de testes que impeça o coronavírus de provocar novas ondas de contaminação. É isso, então a gente mostrou aí a opinião do Kremer, mostrou a opinião de Duflo, e agora vamos ver mais um pitaco que não é o do Samidana. Não, eu estou longe. O cara do Prêmio Nobel não sabe, obviamente ele não vê o Invest News, mas talvez isso mude. Não vai, a chance é pequena, mas não é impossível. Não Até porque a gente pode assediá-lo, mandar hackers na casa dele. E mais do que isso, podemos ser um integrante do Invest News compondo a lista dos vencedores do Prêmio Doni Nobel. Denútil vai ganhar o da Paz, o de Química, o de Física e, por que não, o de Economia. Olha só, todos esses problemas que a gente está falando aí são sérios, evidentemente, mas para o Paul Krugman, outro ganhador do Nobel, mesmo assim, todos poderemos assistir a uma recuperação rápida das economias, principalmente da americana. No final de maio, numa newsletter enviada a assinantes, o colunista do New York Times e professor da Universidade de Princeton disse confiar em um retorno rápido da prosperidade americana, mas com uma condição. Qual, Samidana? Ao contrário de 2008, quando as economias se recuperaram, mas os empregos não, só melhoraram no final, com a crise de agora, o desemprego pode cair rápido e a recuperação da renda vir com maior velocidade também. Por quê? Porque, ao contrário de 2008, quando havia muitos problemas no sistema bancário que levaram à crise, agora a economia ainda estava em boa situação. Mas se o vírus continuar entre americanos por muito tempo, segundo o Krugman, aí sim a recuperação vai ser lenta, criando problemas estruturais. Para o Prêmio Nobel de Economia, para evitar o pior cenário, será preciso aplicar testes à população numa quantidade que torne seguro manter as economias abertas. Aí ele aponta o exemplo da Coreia do Sul, que combina rastreamento, testes e isolamento dos doentes
sem precisar fechar a economia. Krugman também defende mais programas de auxílio, enquanto a economia não voltar a mostrar vigor. Mas também estima que até se ocorrer uma segunda ou terceira onda, a economia vai aprender a conviver com o Covid-19. Então ele tem aí uma opinião mais otimista, né? Ele transmite alguma segurança. Mas o que dirá o nosso quarto personagem? Agraciado pela Laura Máxima, Joseph Stiglitz. Pois é, além de Nobel, ele também foi agraciado como tema deste programa, né? Como integrante da pauta. Equivalente. Exatamente. Não ganha 1 milhão. Quanto que tá? É 1 milhão de coroas suecas? Não, 1 milhão de dólares? É 1 milhão de alguma coisa que vale. Porque 1 milhão dos nossos Bolsonaros está, 1 milhão de Bolsonaros está pela hora da morte. O dólar semana passada foi para a casa do chapéu. Você sabe que eu estava vendo agora muita gente se encontrando rapidamente. Aí um pai estava com um filho e se despediram muito rápido. Qual seria o nome do filme, Doni? O pai se despediu rápido dos filhos. E o filho do filho. Não tinha um filho. Falou, vai morar. Tchau. Tchau, criança, tchau, filho. Não, tchau pai, tchau filho. Eu só tento adivinhar porque eu acho que 1 em cada 10 eu até chego perto. Não, porque o Stiglitz pode ter ganhado, ser ganhador dos prêmios, mas ele tem piadas sensacionais que nem nós? Não tem. Então não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo na vida. E a pandemia do coronavírus, para o Joseph Stiglitz, que a gente está falando tanto, pode representar uma chance de fazer as mudanças para que no futuro, mesmo breve, as economias não tenham que enfrentar uma nova crise. E qual seria essa nova crise? Uma crise causada pelas mudanças climáticas. Stiglitz, que é um conhecido estudioso da pobreza, diz que a epidemia prosperou mais facilmente devido à desigualdade no acesso à saúde. Apesar do imenso pacote americano de estímulo, ele é mais cético do que o Krugman sobre a recuperação. Acha que vai acontecer, mas não será nada rápida. E vai só até certo ponto, pelo grande impacto que houve nos consumidores e nas empresas. Ele coordenou uma equipe para avaliar uma saída mais verde, digamos assim, para a crise econômica. Aí os especialistas catalogaram mais de 700 políticas de estímulos em 25 grupos e conduziram uma pesquisa global com 231 economistas de 53 países. Muita coisa. A partir dos resultados e do aprendizado decorrente da crise financeira de 2008, os economistas concluíram que projetos ambientais criam mais empregos, trazem maior retorno em curto prazo e reduzem gastos a longo prazo. O caminho defendido por Stiglitz passa por investimentos em energia renovável, como a solar e a eólica. Ele também ressalta a necessidade de direcionar recursos em educação e treinamento para combater o desemprego causado justamente pelo vírus. No caso de países em desenvolvimento, como é o nosso, o Brasil, o investimento estratégico em agricultura sustentável deve ser uma prioridade. O vencedor do Nobel de 2001 fala que é necessário pensar em mudanças profundas e qualifica como falso dilema a oposição entre a abertura de atividades econômicas e as medidas sanitárias para a preservação de vidas. Então, a conclusão do Joseph Stiglitz é de que a economia não se reativará antes do controle da pandemia. As pessoas não voltarão a produzir e nem a consumir enquanto houver um alto nível de ansiedade. E aí ele diz o seguinte: a coisa mais importante é proteger a saúde, os vulneráveis e as suas rendas. Aí a opinião do Joseph Stiglitz. E qual é a opinião do Dana Sami? A minha opinião é que a gente deve ouvir as cabeças mais brilhantes, que são justamente esses economistas. Claro que são economistas que são especialistas em desenvolvimento, estudam mais pobreza, mas fizeram grandes trabalhos. Acho que a gente tem que ouvir pelo menos o que eles estão falando. E guardar a nossa opinião para outro programa. Um programa que são não ganhadores, que vai ter muita gente, eu e o Doni vamos escolher. Agora, o que é legal? Ver a perspectiva de recuperação, todo mundo fala, vai recuperar, ou seja, não sabe, algum é mais rápido, outro é mais devagar. Acho que muda assim, né? Cenário forte, fraco. Agora a gente viu que o rio caminha para o mar, Doni. Ou seja, o rico fica, mesmo quando ele cai, ele levanta mais rápido. Então, a gente que é um país pobre tem que ficar de olho nisso. E dinheiro mal gasto, dinheiro não gasto,
Tem o Covidão agora, né? É o Covidão do Gilberto Barros. Põe o Gilberto Barros aí. Água na Carol! Gilberto Berros, em homenagem ao Rogério Morgado. É o Covidão, que é os caras estão falando que tem mais de R$1 trilhão sob suspeita de... Deram calamidade pública, aí os caras começaram a comprar só na canetada. Estão investigando. Mas assim, o valor é maior que mensalão, que Lava Jato no primeiro momento. Louco. É R$1 trilhão e meio, parece. Enfim, fica aí a reflexão. É legal vocês voltarem, a gente deu muita informação, mas eu gosto de programas assim. Que precisa rever, é isso? Assistir duas vezes? Tem profundidade, são as cabeças mais brilhantes. Assista 2 vezes, né? 3, 4, 5. Também se passe para os amigos, família, para todo mundo. Se não gostar, passe para os inimigos, faça uma pegadinha com aquele seu chefe, ou se não, você pode só usar as nossas piadas para contar, quem sabe, numa live, o tiozão do pavê na live, né? Não precisa citar, não tem problema. Por favor, se aproprie das piadas de Samidana. Não, são minhas também, porque alguém manda, eu leio aqui. Então também, não sei. Você já se apropriou, então. Eu já me apropriei. Ladrão que rouba ladrão. 100 anos de perdão em piadas. Doni, é isso, porque essa terça-feira eu ainda estou pensando no que a gente falou ontem do imposto de renda, o que me deixa muito triste. Não acabei, então... que siga a vida e que esses caras não roubem mais, porque eu fico lembrando do Covidão! E aí tem o Covidão e tem o imposto que eu tenho que pagar para esses caras ficarem sambando na nossa cabeça. A gente empurra carros alegóricos para os políticos sambarem. Covidão! Samidana está muito bravo hoje. Chega, até amanhã. Tchau. Chega, tchau, tchau. Até. Covidão!